Hoje vamos falar de transição profissional, mudança de emprego, transição de carreira. Esse é um assunto que muitas vezes aparecem nos meus atendimentos como um resultado, né, do processo em que a pessoa passa comigo e ela chega à conclusão de que, puxa, eu acho que talvez essa minha área profissional não tá muito legal, eu quero rever, eu quero pensar em mudar de emprego, de empresa, talvez trocar de carreira como um todo. E eu resolvi chamar então uma profissional que é especialista no assunto, que é a Hilda Miranda. A Hilda, ela é coach de carreira, analista de perfil comportamental e mentora de carreira. Oi, pessoal, boa noite, vamos entrando. Oi, Aru, oi, pai, Fábio, tudo bem? Hoje a gente vai falar de transição de carreira. Então, sem mais delongas, eu vou chamar a Hilda, que já está presente aqui comigo. Deixa eu ver aqui. Olha, faz tanto tempo que eu nem sei mais como é que faz. Vamos ver. Acho que deu certo. Esperar a Hilda entrar e ela vai ter uma apresentação mais completa dela. Boa noite, Hilda. Olá, boa noite. Tudo bem, Lu? Tudo bem com você? Tudo ótimo. Que privilégio receber esse convite, poder estar aqui com você. Estou muito honrada, viu? Eu que agradeço você ter aceitado esse convite. Como eu estava falando, é um tema recorrente, né, das pessoas que vêm fazer qualquer tipo de procedimento terapêutico. Chega uma hora que a gente começa a olhar para a nossa área da vida profissional e aí começam a aparecer várias interrogações, né? Para onde eu vou, o que que eu faço? E aí eu resolvi chamar você, que é uma especialista na área, que é coach, mentora. Enfim, eu vou deixar aqui um espaço para você se apresentar um pouquinho, falar o que que você faz e como é que você pode aqui ajudar essa galera que veio assistir a gente essa noite. Primeiramente, boa noite. Nós estamos na mesma sintonia, hein? Olha que coisa linda. Sim, tem que ser Bom combinado. gosto. A gente sem combinar deu super match aqui. Boa noite, obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz e honrada de estar aqui na tua audiência. Eu sou coach, como você bem falou, sou coach de carreira e liderança. Por que que eu sou coach de carreira e liderança? E por que que eu trabalho na área de mentorias nesse sentido? Porque durante muito tempo eu trabalhei precisando de orientação para a carreira, para a liderança, para a transição, e não se encontrava, né, profissionais para que eu tivesse acesso. Então, assim, quando eu me deparei com esse profissional, que foi um coach de transição, um coach de carreira, eu achei incrível as ferramentas e como isso acelerou meu processo, e por isso que hoje eu dedico a minha vida em ajudar as pessoas a transitar de carreira, a buscar uma promoção, a ingressar no mercado, a empreender, de repente estruturar um novo negócio. E como você bem disse, eu sou especialista em análise de perfil comportamental, porque é lá que a gente descobre talentos, habilidades, competências, né? Ajusta a comunicação e também em sabotadores e crenças limitantes. Porque quantas vezes a gente quer fazer algo e fala, mas acho que não vai dar certo, dá aquele medinho, e na verdade a gente está o quê? Fazendo parceria com os sabotadores e nos sabotando e deixando de viver os nossos propósitos, né, Lu? E você, melhor que ninguém, também pode falar que você fez uma transição linda e hoje vive o seu propósito. Parabéns por isso. Quero te honrar, viu? Obrigada, Hilda. E é isso que você falou, né? A gente precisa se conhecer e essas ferramentas que você trouxe, né? Por exemplo, análise de perfil comportamental foi uma ferramenta que eu fiz quando eu trabalhava ainda em empresa, né? Que eu era CLT e que me ajudou muito para eu olhar para quais são as minhas habilidades, qual que é o meu lado luz, quais são as minhas sombras também, né? Porque nós somos luz e sombra. Então, é uma ferramenta que eu recomendo a todos. Quem não conhece, já começa a seguir a Hilda aí para ver o que ela tem para falar sobre o assunto. Mas como você falou, né? Eu fiz uma transição de carreira 180 graus. Há 3 anos eu passei por um processo de burnout. Eu tive muitas crises, enfim, eu tive um período da minha vida muito obscuro. E eu acabei optando por entrar no ano sabático. E isso eu vou querer trazer um pouquinho dessa temática aqui no dia de hoje, só para o pessoal se situar. Eu passei de engenheira agrônoma para terapeuta holística, terapeuta integrativa. E eu fiz isso sem ajuda profissional. E como a Hilda falou, né? Ela está aqui para assessorar as pessoas que estão nesse processo. Eu fiz isso sozinha, mas se eu tivesse tido um coach, um mentor ou qualquer outro tipo de profissional, teria sido
muito mais fácil, porque é uma pessoa que já fez isso, que entende daquilo, que podia pegar na minha mãe e fazer. Então eu falo que eu fiz uma transição sem muito planejamento da transição da carreira. E antigamente eu falava, né, que eu fiz minha transição sem planejamento financeiro. Mas na verdade eu já tinha feito um planejamento financeiro inconsciente, porque eu tinha uma reserva tranquila para eu poder fazer essa transição. Então foi um pilar que não me preocupou, o lado econômico, o lado financeiro. E aí, como eu falei, né? Tem muita gente que passa pelo processo comigo e chega uma hora que percebe que, putz, o meu lado profissional não tá bom, não sei o que eu faço. Eu abri uma caixinha de perguntas hoje nos meus stories e choveu perguntas, assim, tanto nos stories quanto pessoas que eu mandei aqui no WhatsApp, né? As minhas clientes e tudo mais, mandaram algumas perguntas. Então, eu quero começar abrindo a noite de hoje com uma pergunta para a Hilda, que é a seguinte: Hilda, como saber qual que é a hora realmente de eu fazer uma transição de carreira ou fazer uma transição profissional dentro da área que eu já atuo, mas para um outro direcionamento de cargo, de empresa, enfim, como é que eu faço, né? A gente não precisa fazer uma mudança 180 como eu fiz. A gente pode fazer transições mais suaves. Como é que eu identifico isso? Quais são os sinais? E qual que é o melhor caminho para tomar essa decisão? Primeiro, Lu, você trazendo essa questão do burnout é muito interessante e importante que as pessoas tenham um olhar atento a isso. Quando a gente entra nesse ápice, né? Porque você foi no ápice, você chegou a ficar doente, né? E isso é muito comum hoje. Por quê? Porque as pessoas esquecem de olhar para si, não só no lado terapêutico, mas no comportamento mesmo, e perceber o que de repente não está dando muito, não está alinhado. Porque assim, quando que eu percebo que não tá legal, que eu preciso transitar de carreira ou de função, ou de repente realmente de empresa? Quando eu percebo que não está alinhado. E como eu percebo que não está alinhado? Quando eu olho para mim, quando eu tenho clareza dos meus valores, quando eu tenho clareza das minhas habilidades. Isso eu só percebo quando eu olho para mim. Tanto é que você começa a sua fala hoje na live dizendo que parte dos seus atendimentos acabam, né, percebendo essa clareza que a pessoa precisa, de repente, transitar, que não está feliz. Por quê? Por que as pessoas, Lu, reclamam assim? Ah, não gosto, segunda-feira, 9 horas da noite, a música do Fantástico, que coisa triste. Não é nada contra a segunda, gente. A segunda-feira é maravilhosa, é uma semana inteirinha, novinha, né, para viver. Mas o que acontece é que as pessoas vão para um trabalho que não gostam, se relacionar com pessoas que não estão de acordo com o que elas amam, fazer trabalhos e funções que não estão alinhados aos seus valores. Então, ela está trabalhando em algo que ela não gosta, ela vai se relacionar com pessoas que ela não gosta, fazendo algo que não gosta. Então, isso traz um certo desconforto, diria até um sofrimento interno. Você de terapia pode falar melhor que eu nessa área. E aí a pessoa percebe, não tá legal. Só que ela não entende, que ela não olha para ela, não faz terapia, ela não faz coach, ela não olha para si, não desenvolve. E aí ela começa no sofrimento e chega num burnout, né? Fica doente mesmo, a depressão e outras coisas que acontecem. Mas o primeiro sinal que eu diria que para que comece a virar a chave de algumas pessoas é olhar para si. O que você está fazendo está de acordo, está alinhado com seus valores? É algo que te traz felicidade, né? Não estou dizendo aqui que eu gostaria, claro, né? Sei lá, as pessoas podem dizer, mas eu vou fazer só o que eu gosto. Não, eu também gostaria de fazer só o que eu gosto, só que a gente não faz só o que gosta. Mas tem que, no mínimo, estar alinhado com seus valores, sabe? Se as pessoas que, por exemplo, para mim, eu tenho um valor muito alto de verdade, tá? Uma coisa bem simples aqui para fazer uma analogia bem clara. E se eu for trabalhar, de repente, numa empresa que eu tenha que mentir, tá? Por exemplo, sei lá, tem empresas aí que, call center, que a pessoa liga pro velhinho e fala assim, ó, eu vou te dar um desconto e vou refinanciar, vou fazer um novo empréstimo, mas eu só... Então, mente. É mentira. Uhum. Eu jamais faria isso. Isso ia me causar uma dor absurda por conta de flexibilizar, de ferir o meu valor de verdade. Então, você tem que perceber o que eu faço. Tá alinhado com os meus valores?
É algo que eu amo? Eu tô olhando para mim, eu tô me vendo profissional, né? Dedicando, fazendo o que realmente amo. Porque senão, aí você tem que começar. Procura uma terapia, procura um coach, descobre os seus valores. Ô Lu, pode ter certeza, se você botar numa caixinha aí, vai ter gente que não sabe nem o que é valor. Porque a gente foi tendenciando na vida. Eu falo assim para as minhas mentoradas: você conhece seus valores? Ah, menina, mas é valor de dinheiro e tá tudo bem, tá? Não tô aqui questionando nem julgando, porque eu também fui essa Hilda. Lá em 2009, quando me apresentaram a ferramenta de valores, eu falei: valor? Você tá falando de dinheiro? Não. Aí eu não entendia que, por exemplo, o meu valor de verdade era um valor para mim. E dentro de Sim, verdade tá honestidade, tá lealdade. Olha quanta coisa dentro do meu valor, entende? Então, as sim. pessoas não têm essa percepção. Por isso que chegam a ficar doentes e talvez falam assim: ah, eu vou ser médico, porque meu pai era médico, então eu vou ser médico. Mas é a tua vocação? É o teu talento? Então, Sim. é essas coisas que a gente tem que perceber, né? Para a gente começar a perceber se eu estou no lugar certo, se eu estou ocupando meu lugar no mundo, se eu estou vivendo o meu propósito. Será que eu Eu acho respondi ou que falei demais? Não, eu acho que você respondeu muito, muito bem, mas eu acho que tem uma questão que é o calcanhar de Aquiles das pessoas. O porquê que as pessoas não olham para dentro? Porque olhar para dentro é um movimento que muitas vezes não é gostosinho, né? Você sai ali, você tá. Eu gosto de falar que a gente vive num ofurô de cocô. A gente tá ali, tá meio no cocôzinho, né? Fedido, mas é quentinho, é confortável, você conhece aquela zona. Você fica ali no ofurô de cocô. Quando você começa a olhar para dentro, você tem que sair dali. Você tem que olhar, como você falou, fazer uma análise de o que você gosta, quais são os seus dons, os seus valores. E aí eu vou lançar a pergunta para quem está nos assistindo aqui. Qual é o seu principal valor como pessoa? Coloquem aqui nos comentários para a gente ver. A Hilda falou que para ela é ser verdadeira, estar alinhada com a verdade. O meu, por exemplo, Hilda, o meu principal valor é a liberdade. É a liberdade de eu poder me expressar, é eu ter a minha liberdade mental, de não ter aquelas minhas amarras nas quais eu vivia presa, que não tem barreiras físicas, né? Mas a gente vai criando as nossas próprias barreiras. É a minha liberdade de tempo, é a minha liberdade geográfica. Quais são as principais, qual é o seu principal valor? E quando a gente tem que fazer esse movimento de olhar para dentro, às vezes machuca. Mas enquanto a gente não faz esse movimento, seja num processo de coach, que a gente vai lá cavar, né, a fundo, né, aquela sujeira que está guardada, a gente vai continuar na mesma, tendo os mesmos resultados. Então, eu acho que esse é o primeiro passo e você falou com muita maestria, né? Você olhar para aquilo que é realmente seu, aquilo que você acredita. Ô E aí eu Lu, tenho. deixa eu pegar o seu gancho aqui, aproveitar e pedir para essa galera que está aqui compartilhar, que eu acabei de compartilhar um montão aqui, porque essa live tem muito ouro. O que você está trazendo faz todo sentido para mim. Aí eu vou até fazer uma analogia aqui rápida. Quando você falou do furor do cocô, eu costumo trazer muito para minhas mentoradas ter essa ideia do filme, uma dica, tá? Divertidamente. Que lá tem o nojinho, né? E o nojinho, às vezes, é muito gostosinho, só que é nojinho. É o bebezinho que fez o cocôzinho ali naquela hora, ele chorou, aí ficou quietinho porque tá quentinho. E quando ele começa a reclamar, quando começa a ficar gelado e doer, incomodar. E é isso mesmo, Sim. é você sair da zona de acomodação, que não é conforto. Muita gente fala conforto, eu não gosto da zona de conforto, porque não é gostoso estar no nojinho. É o Não é cocô, é o ofurô do gostoso. cocô. No ofurô do cocô não é legal. Mas a gente conta uma mentirinha, faz parceria com o sabotador e diz: tá tudo bem, melhor não mexer, porque vai doer. Gente, dói, mas depois é tão maravilhoso, é tão Sim, libertador é quebrar essas libertador. amarras. E ó, a Renata falou uma coisa muito interessante. Ser verdadeira muitas vezes é ser vista como radical, porque sempre digo a verdade, não consigo ser falsa. E a gente, durante muito tempo da nossa vida, a gente vive de acordo com a verdade de outras pessoas, principalmente com a verdade dos nossos pais. Quando a gente faz esse movimento de ruptura, é ser visto como radical, muitas vezes, a ovelha negra da família, né? Tá indo contra os princípios, mas a gente tem que seguir os nossos valores. E esse movimento de olhar para os nossos valores e não aqueles que você herdou, mas aqueles que são verdadeiros para você. Isso é essencial, gente.
Olha, deixa eu só dar um gancho aqui na colocação da nossa amiga aí. Detalhe, eu também pensava como ela, só que quando a gente olha para os nossos sabotadores, quando a gente rompe, porque o sabotador não é nosso amigo, tá? Então, quando a gente rompe com o sabotador, a gente entende que a gente pode falar a verdade, não precisa ser grosseiro, nem impor a sua verdade, porque a sua verdade é sua, não é do outro, e tá tudo bem. Mas a gente entende que a gente não é obrigado a colocar máscara nem agradar ninguém. Então você fala com leveza, mas fala a verdade. Outro dia uma mentorada falou para mim assim, mas você nunca mente? Eu falo, não. Mas se a pessoa põe um vestido que você não gosta, você vai mentir? Você vai dizer para ela que tá legal? Não, não vou, mas eu vou dizer para ela assim, olha, se para você tá lindo, usa, tá feliz, segue a teu vida. Eu não usaria. E eu não tô sendo grosseira. E nem tô dizendo que ela tá horrível, tá ridículo. Não, nada disso, entende? Então eu não preciso mentir. Quando isso para mim é um valor, eu procuro palavras, uma comunicação assertiva, limpa, transparente, mas sem ofender. Mas também não preciso mentir. É isso, né? Percebe? Deixando claro Então, que o que é para você não necessariamente vai ser o do outro. Perfeito. é isso, então eu queria dar esse adendo para nossa amiga aí que achou que as pessoas. E assim, não tem que se preocupar mesmo com o outro, mas a gente tem que ter uma comunicação muito assertiva, no sentido de não ofender, tá? Uhum. Mas sendo transparente, sendo verdadeiro, e tá tudo bem, e a vida segue. E quando você comunica seus valores de maneira muito clara, sabe, Lu, as pessoas entendem. Que quando você dá uma opinião, ela vai saber, não, a Hilda não falaria jamais o contrário disso. Porque ela já conhece, né? Então eu deixo a dica aqui para nossa amiga calar sabotador é o primeiro passo. Sim, com certeza. E Hilda, entrando na segunda pergunta que chegou na caixinha, fala muito com o que a gente acabou de falar, né? Mas eu queria reforçar e ensinar uma ferramenta para o pessoal que está nos assistindo. Você também possa ter, talvez, uma dica. Como saber se estou no trabalho certo? Como saber se estou no trabalho certo? Eu tenho uma ferramenta na minha caixinha de ferramentas, que é a ferramenta do leve e pesado. Tudo aquilo que é verdadeiro pra gente é leve. E tudo aquilo que não é verdadeiro pra gente fica pesado. Então é a gente parar para se perguntar: o meu trabalho hoje tá leve ou tá pesado? E a gente sentir isso. Muito mais do que a gente tá no nosso racional, é a gente ir para nossa percepção. Porque o nosso corpo, o nosso ser, ele sabe tudo. Só que a gente, muitas vezes, a gente parte para o racional e aí a gente é sabotado e sequestrado pelos nossos sabotadores. E a gente acaba caindo em alguns buracos. E a gente acaba entrando nos mesmos ciclos repetitivos. Eu vivi uma história de ciclos repetitivos aqui que eu queria compartilhar com vocês. Que era, puxa, eu tô no trabalho certo? E aí eu ia pro meu racional. Putz, eu tô num cargo legal, eu ganho um salário muito bom, eu tenho esse meu status. No meu racional, aquilo era perfeito, eu tava no trabalho certo. Só que quando eu ia para essa pergunta mais intuitiva, né, do sentir se aquilo era bom para mim ou não, eu sabia que aquilo não era bom para mim, só que eu me sabotava. Eu tinha medo de acessar e buscar a verdade, né? Mas se eu não gosto disso, do que eu gosto? E às vezes essa é uma pergunta que as pessoas têm muito medo de se fazer, porque elas não sabem exatamente o que é agradável para elas. Então eu queria deixar essa ferramenta para quem está aí nesse processo, se questionando, usa essa ferramenta. É leve ou é pesado? E sinta. Sentir é o sentimento, é com o coração e não com a razão. E mais uma vez a gente fala sobre a questão se está alinhado os valores, se está alinhado com as tuas habilidades. Você vai perceber que tem que ter essas pitadinhas, sabe? Porque quando a gente tem isso muito claro, por isso que é ideal você olhar para si. Porque vai ter coisas, por exemplo, assim, eu trabalho hoje com o que eu amo tão de verdade que eu faria até de graça. Mas os boletos não me deixam não cobrar. E até porque as pessoas não valorizam o que é de graça, né? Então, assim, uma coisa que eu não tenho, já quebrei há muito tempo, é a crença de merecimento. Mas você tem que perceber isso. Tá leve. Você faria até de graça isso que você faz? Tá cumprindo, de repente, o seu propósito? É algo que você se motiva, né? Traz algum benefício? Então, essas perguntinhas muito essenciais que, embora a gente tenha medo às vezes de fazer, e você tem total razão, porque as pessoas têm medo das respostas. Porque culturalmente a gente nasce, cresce e já vai pagar boleto. Ninguém olha e fala assim,
É isso que eu quero para minha vida, né? Qual o propósito disso? Eu amo pessoa, Lu, amo gente. Gente, para mim, é o ativo mais incrível, né, que nós temos na sociedade, na família, no trabalho. Então, será eu trabalhar com pessoas, para mim é um presente. Então fica tão leve, né? Vem de encontro à ferramenta que você tem. Fica leve. Ó, eu trabalho domingo de manhã às 8 da manhã, se quiser, como eu trabalho feriado, atendo 9 da noite, eu tô aqui numa live falando do que eu amo. Por quê? Porque é leve. É meu trabalho, mas é leve. Então, Sim. essa ferramenta sua é sensacional e eu super indico também. Maravilha. E vamos um pouquinho pro lado mais racional, né, de uma transição de carreira. Vamos falar um pouquinho sobre dinheiro, porque dinheiro eu acho Ótimo. que é um dos pilares que mais preocupam as pessoas que estão pensando em ou mudar de emprego ou realmente fazer uma mudança de 180 graus. O que você teria de dicas e sugestões para o pessoal para se preparar financeiramente, né? Ter uma reserva de emergência? Como que é a sua visão sobre isso? Muito interessante isso. E eu costumo trazer, quando as pessoas me procuram para transitar mesmo, de empresa, ou seja, de emprego, né? Porque existe transição dentro da empresa, né? Porque eu transito de uma função para outra. As pessoas não pensam nisso, mas uma promoção é uma transição. Quando eu saio ali de recepcionista para secretária, quando eu saio de secretária para direção, e aí é uma transição também que precisa ser vista, porque você tem que se organizar. Porque você domina aquela área que você tem aqui, mas ali é novo, você tem que perceber quais são as competências que você vai ter que desenvolver, se está de acordo com o que você quer fazer para o resto da sua vida, pelo menos naquele processo que você entrou. Mas quando eu quero transitar de empresa, as pessoas me procuram, ai, não aguento mais, vou jogar a toalha. Eu falo, calma, como que está isso aí em termos financeiros? Você é uma pessoa organizada? Porque por mais que você tenha dito que não, né, Lu? Mas você já tinha uma reserva, você era uma mulher organizada. Tanto é que se deu um ano sabático. E isso só é possível quando a gente tem organização financeira. Então, a pessoa tem que se preparar financeiramente. E a transição ela não começa no momento que eu quero jogar a toalha. A transição começa quando eu já me incomodo com algo e eu começo a fazer uma reserva. Eu não falo nem da emergência, porque eu trabalho muito com a palavra tem poder, né? Então, quando a gente tem emergência, vai vir Vai uma aparecer situação. emergência. É. Vai vir Então, emergência. isso. Eu trabalho com a reserva da paz, que eu aprendi com um mentor meu de finanças, que foi incrível, o Elvis, super recomendo. A reserva da paz me traz o seguinte: eu acho que eu vou ter que transitar de emprego, porque além das minhas emergências para viagem, aliás, a minha reserva da viagem, a minha reserva de investimentos, de eu estar me pagando ou não, eu quero fazer uma reserva para eu transitar. Porque assim, a transição ela começa quando eu já começo a perceber o que eu quero fazer, aonde eu vou trabalhar, qual é a empresa que eu vou namorar, porque a transição é um namoro, eu vou ver onde eu quero ir trabalhar. Qual função eu quero exercer? Nesse meio tempo, paralelamente, eu vou já construindo a minha reserva, sabe, da paz, para uma transição de carreira. Porque a transição ela pode ocorrer durante e eu sair já recolocada, porque dá para fazer isso, embora as pessoas achem que não, mas dá. Dá para eu concorrer a vagas trabalhando na empresa que eu estou. Tá tudo certo. Mas também ocorre aqueles que não querem esperar e já quer sair. Mas ele precisa construir essa reserva da paz. Ele precisa ter esse fôlego, porque os boletos não aguardam. E a transição, a recolocação pode ser uau, mas pode levar um tempo. Sim. Você tem que trabalhar na tua cabeça se você vai querer fazer a mesma função, se você vai retroagir, porque às vezes você está num cargo de direção e você facilmente não vai se recolocar num cargo de direção. Então, talvez você tenha que fazer recalcular a rota e dar um passo atrás, e aí o seu recurso diminui um pouco. Então, a reserva de paz ajuda você a ter tranquilidade para se recolocar. Então, falando a grosso modo, eu recomendo a reserva da paz, assim, no mínimo de 6 meses, né? De 3 a 6 meses, para que você tenha esse cuidado de namorar a empresa, perceber lá se naquela empresa que você deseja ir, a função que você quer, atende se você está dentro do perfil, se aquela empresa está alinhada com seus valores.
Se é algo que você almeja e está de acordo, e aí começa a prospectar. No caso de novo emprego, você tem que se vender. É uma prospecção. Você vai mandar currículo, vai fazer contato, vai verificar se tem alguém que você conhece. Então, é uma transição que ela ocorre paralela ao emprego que você já está, para ser leve. Mas, se você já pediu demissão e quer transitar, existe uma forma também. Só que aí a gente tem que correr mais e talvez você não tenha tanto tempo para namorar. Você já vai ter que noivar e casar, né? Sim, E aí você não consegue ver os detalhes dessa festa toda, mas é possível também, Lu. Não sei se de repente me fiz entender. Não, ficou super claro. Eu gosto de chamar essa reserva da paz de reserva de oportunidade, né? Porque sempre aparecem oportunidades, a gente tem lá essa reservinha. E eu gostei muito do que você falou, né? Desse tempo, né? De namoro, de você parar, pensar, refletir. Porque muitas vezes as pessoas, o que que fazem? Elas não estão contentes com com o emprego atual e elas simplesmente aparece ali uma oportunidade, aparece uma vaga, ela simplesmente vai pulando de galho em galho. E uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, e eu acho que a Hilda vai concordar comigo, é que enquanto a gente não se trabalha por dentro, não adianta a gente mudar fora. Não adianta, eu não estou contente com o meu chefe, eu vou procurar um outro emprego. Aí você vai para o próximo emprego, você vai ter outros problemas com outros chefes ou com colegas de trabalho. Esse aqui não tá bom, aí você vai para um outro, ou você vai mudar de carreira. Enquanto a gente não faz esse movimento de conserto, de cura interna, seja por qualquer tipo de processo, você, com essa mentalidade, com esse padrãozinho que você tem, mindset e jeito de encarar as coisas, você vai encarar as coisas do mesmo jeito num próximo emprego, numa próxima empresa. Então, eu acho que um passo essencial é a gente mudar por dentro para a gente conseguir encontrar aquilo que nos satisfaz do lado de fora. Mas eu gostei muito das suas dicas, tá? De preparo financeiro, da sua reserva da paz. Adorei esse nome, vou até anotar aqui para não esquecer depois. Para falar para as pessoas, né? Que todo mundo fala reserva de emergência, reserva de emergência. O que você está atraindo para a sua vida? Vai ser uma emergência, vai ser uma situação que você considera ruim. Que tal você atrair uma oportunidade? Que tal você atrair a paz, né? É isso aí. Pessoal, e mandem aí as perguntas, tá? Deixo aqui aberto o chat para vocês mandarem dúvidas aqui para a Hilda, que ela tá tendo... estamos batendo um papo muito gostoso, estou adorando e tá trazendo vários insights aqui para mim também. Hilda, e vamos falar um pouquinho de propósito de vida? Você acha que propósito de vida e trabalho dos sonhos tem a ver? Muito! Interessante, né, Lu? Voltando um pouquinho só, quando você falou a questão de você transitar de emprego, eu trago isso até para sua vida, tá? Às vezes a gente quer mudar de casa, quer mudar de marido, quer mudar de filho, quer mudar de todo mundo, mas não quer mudar a gente, né? A gente não quer olhar para a gente e se organizar. Estava falando mais cedo com uma mentorada, justamente isso. Eu queria mandar todo mundo. Eu falei, calma, olha para você. As respostas estão dentro de você. Você só precisa alinhar, né? Quando você trabalha alguns pilares e você deixa, não flexibiliza isso de maneira muito bem clara na tua mente, as coisas vão se encaixando. Mas é como você falou muito assertivamente, Lu. Não tem como eu sair de uma empresa achando que eu indo para uma multinacional vai ser top se o problema está comigo. Se eu não comunico comigo, se eu não me ouço, se eu não tenho escutativa comigo, se eu não tenho a consciência da força de quem eu sou e de onde eu posso chegar, né? Então, fez total sentido, eu queria só reforçar, porque a gente tá sempre falando, gente, olha para você, busca ajuda numa terapia, faz um processo de coach, alinha a conversa, cala sabotadores, conhece valores, porque as pessoas acreditam que tá sempre no outro, ou na situação, problema, e geralmente não está. Mas voltando aqui com a questão do propósito, tem muito a ver. Tanto é que eu digo, né, que Deus não une pessoas, Ele une propósito. E prova disso somos nós duas, né, lindona? Sim. Você foi um presente maravilhoso na minha vida, que eu te encontro num evento de mulheres, buscando lá conhecimento, revolução, negócios, e eu encontro essa pessoa linda, incrível, que percebe que o que ela fazia não estava muito ligado ao propósito e ela percebe que ela pode, ela deve fazer isso e impactar pessoas. Então,
a nossa profissão, o nosso trabalho pode ser muito bem remunerado fazendo o que a gente ama como propósito, né? Uhum. Cuidando de pessoas, levando para outras pessoas, ou sendo médico, ou sendo professor, ou sendo cientista, não importa. Você que tem que perceber no que realmente é o teu propósito. E existe ferramenta, né, Lu, para você descobrir qual é o seu propósito. Você consegue entender isso. Não é algo assim, upa, tive uma luz, né? Uma Não, iluminação, né? teve uma iluminação, o OVNI, nada disso. Existe ferramenta científica, né, que nos ajuda a ter essa clareza para que você cumpra o seu propósito de maneira leve, como você falou lá atrás, leve e de maneira muito tranquila. E tem tudo a ver. E, gente, eu não estou falando para você, porque não, o engenheiro é propósito, né? O médico é propósito. Sim. Depende do que está na pessoa, o que, que ela quer, qual é a função. Eu acho e admiro e honro os médicos, engenheiros. Poxa, que inteligência! O que seria de mim sem um engenheiro para criar esses metrô da vida, o prédio que a gente mora, né? O que Sim, com seria da certeza. gente se não fosse um médico, né, que dedica uma vida estudando e descobrir as soluções de certas doenças? Meu, então assim, é uma questão da pessoa olhar para ela e perceber que está alinhado, sim, muito, muito, muito. Eu acho que tem uma crença muito forte, eu acho que é uma crença limitante de que o propósito da nossa vida precisa ser algo assim muito grandioso, né? Que você vai ser uma Madre Teresa de Calcutá, que você vai ser tipo Tony Robbins, né? Ou que eu vou ser, sei lá, um Deepak Chopra, um Osho da vida. E não, gente, o nosso propósito tá em pequenas coisas. Às vezes a gente fala, né? Putz, mas eu sou o caixa do supermercado. E o caixa do supermercado, ele tá cumprindo ali um trabalho essencial, que é validar suas compras para você sair do supermercado. Ele está contribuindo na sua vida de alguma maneira. E ele enxerga aquilo, ele pode enxergar aquilo como uma coisa, eu sou só um caixa do supermercado, ou ele pode enxergar aquilo como, puxa, eu sou o caixa do supermercado. Eu estou, né, de alguma forma alimentando pessoas, levando, sanando, curando uma dor. Qual é a dor? Eu não tenho esse produto, então eu vou no supermercado comprar. Então, olhe para o que você faz hoje. Você encontra propósito naquilo que você faz? Porque a gente pode encontrar propósito naquilo que a gente já está fazendo hoje. Talvez você não tenha esse olhar ainda para aquilo que você faz e enxergue isso como um propósito. Não é verdade? A gente tem que Mas, pensar né, muito nisso. Lu, a pessoa também inspira outras pessoas. Entenda, tudo você tem que entender que a sua inspiração não precisa você estar numa TV inspirando alguém. Eu me considero uma pessoa que inspira pessoas, assim como a Lu inspira pessoas no trabalho dela. Ela conecta as pessoas no momento que ela. Poxa, Lu, que trabalho lindo que você faz. Nossa, amei. Nunca imaginei. É o que eu estava procurando. Gente, é um baita de uma inspiração. Entenda que o caixa do supermercado, a gente está falando aqui, o frentista. Não importa, o médico, o engenheiro, o doutor, não importa. As pessoas inspiram as outras. Quando eu falo assim, olha para você, vamos ocupar o seu lugar no mundo, porque existe alguém querendo conectar com a Lu, tem alguém conectando com a Hilda, tem alguém conectando com o frentista, que talvez o cara tá numa correria, parou o carro ali para abastecer, o frentista dá um bom dia, e ali já, uau, ele cumpriu o propósito dele. E o cara fala, nossa, tô aqui todo, né? E o cara me deu um sorriso tão prazeroso. Obrigada. Tão Gente, acolhedor, né? É, exato, é isso. Lu, você foi muito assertiva. Você tem que chegar, tem propósito no que você faz? Tá ligado com a tua missão, né? Quer ser caixa, mas você consegue ver a percepção daquela pessoa que talvez comprou 10 itens e vai ter que abrir mão de um, e você sem julgamento nenhum, entende? Não, tudo bem, a gente tira, você quer trocar. Gente, quer melhor acolhimento que esse? A pois é. pessoa, às vezes, precisando, até constrangido, e o caixa com maior leveza, né, com maestria. Não, tudo bem, vamos trocar. Vem aqui, passa o cartão, tiro esse, tá tudo certo. E a pessoa sai de lá, que bom que ela entendeu, não me humilhou, não me olhou com julgamento. Gente, tudo nessa vida tem propósito. Nada é à Tudo. toa.
Aí eu quero perguntar para quem está assistindo a gente aqui na live, vocês já pensaram, né, sobre qual que é o propósito da vida de vocês? Vocês estão vivendo esse propósito? Porque quando a gente vive no nosso propósito, quando a gente encontra e se conecta com o nosso propósito, tudo acaba sendo leve. Até passou aqui um comentário do Maurício, ficou aqui para trás. É incrível quando as pessoas... Não, peraí. Aqui achei. A crença de que o nosso trabalho tem que ser difícil, suado e pesado. Quando a gente está É uma vivendo nosso crença. propósito, e a Hilda trouxe aqui, né? Vocês perceberam como a Hilda fala sobre o trabalho dela? Vocês perceberam a leveza na fala, no olhar, nas feições dela? Puxa, eu trabalho um domingo às 8 da manhã, eu trabalho num feriado, eu poderia até trabalhar de graça, porque é leve, é gostoso. Quando a gente vive o nosso propósito, é leve. E o trabalho não precisa ser difícil, suado e pesado. Isso é uma crença que imputaram na gente quando a gente era criança, que tem que dar duro, tem que ralar. Sim, a gente precisa se dedicar, mas não precisa ser suado, difícil e pesado. Olha, risquem essa palavra, pesado da vida de vocês. Porque tudo Uma aquilo que crença é pesado... limitante. Uma crença limitante, desculpa, Lu, e muito pesada mesmo, né? Uma crença limitante que você descobriu lá atrás quando o pai falou assim: tá pensando que é brincadeira? Tô indo pra guerra. Tá pensando que eu mato o leão todos os dias? E isso foi incutindo na nossa mente que se não for pesado, se não for uma guerra, se não for cansado, não é Matar um leão trabalho. por dia não tá trabalhando, né? E aí E você aí encontra... E aí, Não, como é que faz a pessoa que é escritora, né? Que conta aqueles livros maravilhosos que eu amo ler. Então, imagina quem está escrevendo um romance, ou quem está escrevendo um livro de autoajuda, ou sei lá, qualquer livro. Imagina essa pessoa que não matou nenhum leão. Não é trabalho? pois Né? é, Então, exato. é uma crença dizer que o trabalho tem que ser pesado, vamos quebrar isso já, agora. Ou então, se eu não der duro, o dinheiro não vem. Não, gente. Entenda que as grandes funções, eu venho de RH, posso afirmar isso para você. As remunerações maiores que se tem é intelectual, não é quebrando pedra, não. Sabe? É uma coisa bem leve. Numa reunião de 2 minutos, fecham-se milhões, né? E assim, num telefonema, num café, fecham-se milhões e o cara tá de boa, tá felizão e tá tudo bem. Não é quebrando parede, então é uma crença e a gente tem como quebrar isso, ressignificar, transformar numa crença fortalecedora em seu favor. É por isso que a gente traz essa leveza aqui. Então entenda que trabalho pode ser leve, gostoso. É o que a gente está fazendo aqui. Isso aqui para mim é diversão, mas é o nosso trabalho. Exato. E eu, no começo, eu tive muita essa dificuldade, porque os meus dias eram leves. Eu falava, não, mas tem alguma coisa errada aqui. Eu não estou fazendo algo... Tá faltando alguma coisa, porque tá muito gostoso, tá muito leve. E claro, nem sempre a gente faz. Quando a gente encontra aquilo que a gente gosta, não significa que a gente faz só o que a gente quer, né? O que a gente gosta, que é gostosinho. Tem a parte que a gente não gosta. Por exemplo, para mim, a parte burocrática. Essa parte mais chata para mim. Pode ser que para a Hilda não seja. Mas, será que no balanço geral tá mais gostoso do que tá pior? Eu acho que isso é importante a gente ver. E olha só, vocês que estão assistindo a gente, vocês têm duas provas vivas de que é possível a gente ter leveza na nossa vida e ter leveza no nosso trabalho. Se a gente conseguiu, vocês também conseguem. Se uma pessoa é capaz de fazer isso, você também é capaz de fazer isso. Ó, a PNL aqui, né? Escondida. Se a gente faz, você também é capaz. Você precisa destravar essas crenças dentro de você. Você precisa trabalhar esses sabotadores mentais. Você precisa encontrar essa leveza, fazer essa jornada de autoconhecimento, de autoanálise e de desenvolvimento pessoal. Então, fica assim um convite do fundo do meu coração, pessoal. Seja um coach, seja uma mentoria, seja um processo terapêutico, seja uma jornada de autoconhecimento. Façam. Busquem, procurem. Porque enquanto vocês continuarem no ofurô de cocô de vocês, as coisas não acontecem. A gente precisa agir para que as coisas comecem a acontecer na nossa vida. E muitas vezes a gente precisa ter uma mão que estende pra gente dar esse passinho, né? Porque às vezes dá medo, às vezes a gente tem as nossas barreiras. E como eu falei aqui no início da live, se eu tivesse uma Hilda, mentora de carreira, coach de carreira, naquele meu período sabático que eu tava vivendo, eu teria talvez feito isso em menos tempo, teria sido mais
rápido, teria sido mais Assertivo. pesado, sabe? Então, não hesitem em procurar ajuda profissional. Eu queria saber se alguém tem mais alguma pergunta aqui. Façam suas perguntas. E eu queria deixar um convite para a Hilda para falar um pouco mais do trabalho dela, deixar aqui o convite para faça seu jabá aqui nesse momento, Hilda. Olha, Lu, quero te parabenizar, viu? Você tem assim uma leveza muito grande, um domínio muito grande em transmitir isso, essa leveza mesmo. E é Obrigada. esse caminho, né? Nós precisamos de profissionais como você, como eu, para nos ajudar. Eu, quando comecei lá atrás, né? Vou entregar aqui que eu já estou com 48, né? Com cara de 20, que eu Cara sei. de 20. É, mas assim, quando eu comecei lá atrás, como guardinha mirim, eu não tinha ideia de como seria, as pessoas tinham muito medo de ensinar o trabalho para o outro, sabe? Então, assim, a gente tinha que aprender meio que sapeando, assim, porque as pessoas tinham medo de perder. E a gente elegia um mentor, né? Que naquela época não se falava nisso, mas eu quero ser igual fulano, sabe? Assim, você modelava e talvez você já modelava. E hoje Modelava. não. Hoje a gente tem profissionais como coach, como terapia, como terapeuta, para ajudar e facilitar e acelerar esse processo. Talvez se você tivesse tido a ajuda de um coach para fazer a transição quando você fez, você não teria ficado um ano sabático. Até talvez sim, mas já praticando, ali você estaria só realmente descansando, mas já muito assertiva, muito mais objetiva, com menos medo, ia com medo mesmo, porque você já está preparada, entende? Então, assim, o que eu e Hilda quero me colocar à disposição? Faça uma sessão de alinhamento. Eu vou até deixar aqui aberto. Eu Claro, tenho não 2 faça vagas sempre, na minha pessoal. agenda. Até hoje eu falei nos meus issues. Se você estiver aqui na audiência da Lu, quiser fazer uma sessão gratuita de alinhamento comigo, eu vou querer te ajudar para você entender qual é o seu momento, né? Talvez nessa sessão você vai ter insights e vai perceber que você não está indo pela direção certa, porque é assim, quando a gente não sabe onde realmente a gente quer chegar, qualquer caminho serve, mas também qualquer resultado. E uma coisa que eu deixo bem claro, sabe, Lu? Assim, o plantio, ele é opcional, mas a colheita não. Você vai colher. Sim. Mesmo quando você decide não fazer algo, você vai ter que colher. Então, melhor você olhar para você enquanto profissional, pessoal, carreira, e ter sucesso, que o sucesso é individual, mas de maneira leve, porque a vida ela é um presente, ela é única. Ela é hoje, porque excesso de passado é depressão, excesso de futuro é ansiedade. Então, bora viver hoje. Hoje, você tem uma profissional aí como a Lu, que eu super recomendo. E se precisar de mim, eu estou aqui disponível. Quem quiser, vai lá no @IldaAMiranda. Perceba os depoimentos e entenda essa jornada. Eu sou meu case de sucesso. Eu era você antes, lá em 2009, perdida, com o sabotador falando, e eu fazendo parceria com o sabotador, e bloqueando, infeliz. E hoje não. Hoje eu governo a minha vida, porque eu não sou manipulada. Eu sei onde eu quero chegar. Eu tenho uma comunicação assertiva para que eu não entenda, nem fique preocupado se a pessoa achou que eu estou sendo grosseiro ou não, porque na verdade não é sobre a Hilda, é sobre o outro, né? Quando a gente tem isso muito claro, que é sobre o outro, você faz as coisas mais leves. Então, olhe para você, ajusta a comunicação, cala sabotador e saiba quais são os seus valores. Quando você tem isso muito claro, a jornada fica mais leve, fica mais tranquilinho, né, Lu? Fico à disposição, viu? Gente, e olha só, eu vou falar pra vocês. Eu gosto muito de falar sobre essa autorresponsabilidade que você falou, né? Eu governo a minha vida. A gente tem que focar naquilo que a gente controla na nossa vida, que são poucas coisas. Muitas coisas a Pouquíssimo. gente não controla, mas olha a oportunidade que está batendo na porta de vocês. A Ilda está oferecendo uma sessão de alinhamento gratuita para quem está aqui assistindo a live com a gente. O que você precisa para dar esse passo? Olha só as oportunidades que estão passando e que talvez você não está aberto para receber. Esteja aberto para receber. A gente às vezes só sabe dar e dar. A gente não sabe receber. Então, aproveitem essa oportunidade. Cliquem aqui em cima, tem uma setinha. Vocês já podem seguir a Hilda. Quem não me segue também pode me seguir. E aproveitem essas oportunidades, gente. O plantio é opcional. A gente não plantar é uma escolha.
Não escolher já é uma escolha. Agora, a partir do momento que você plantou lá o abacate, você vai colher abacate. Então, escolha bem aquilo que você está plantando. E eu, como engenheiro agrônomo, eu falo, né? Você está plantando abacate, você não vai colher manga. Você está plantando soja, você não vai colher milho. Então, veja o que você está plantando hoje. Porque o que você está fazendo hoje na sua vida, se a sua vida não está legal, se você vive com ansiedade, vive com depressão, você está infeliz na sua carreira, o que você está fazendo ou deixando de fazer hoje vai refletir intrinsecamente na sua vida daqui 2, 3, 5, 10, 20 anos. Então, escolha muito bem aquilo que você está fazendo. E aqui é um aviso sério, gente. Seja o protagonista, a protagonista da sua vida. Faça que nem a Hilda. Olhe para dentro. Seja uma pessoa que é autorresponsável. Pegue na mão da Hilda, gente. A Hilda tá aqui, ó, dando a mão para vocês. Pegue na mão dela, gente. Aproveitem essa oportunidade. Tá certo? Ó, o pessoal tá aqui gostando muito da live, mandou um lindos aqui pra gente. Somos maravilhosas mesmo. Honra a Hilda que aceitou esse meu convite. Eu agradeço demais, demais, demais você. Tem algum recado final aqui pro pessoal, Hilda? Eu tenho sim, olha só. A grande virada de chave da minha vida se deu assim, Lu. Eu estava trabalhando lá no RH, vindo um monte de pessoas totalmente perdidas ou não sabendo para onde ir, muitas vezes se submetendo a situações que não gostaria de estar, mas também não tinha nenhum movimento para que isso mudasse, né? E eu sempre fui uma pessoa muito... Eu sou comunicadora executora, então eu não perco tempo, eu sempre fui muito curiosa, desde menina, né, na escola, eu já era muito aquela que pergunta tudo, quer saber de tudo, então... Quando eu percebi uma oportunidade como essa, de estar numa live como essa, porque eu não tinha esse mundo na minha vida, sabe? Eu não tinha esse mundo da terapia que você faz com excelência, não tinha o mundo do coach, e então eu vivia numa caixinha, e aí eu entendi quando alguém me falou que a gente é a média das 5 pessoas que a gente se relaciona. Isso para mim foi um ponto bem, bem crucial, porque eu falei, é verdade, se eu quero ter sucesso na minha carreira, se eu quero ousar sonhar e realizar sonho, porque sonho sem data ele vira pesadelo. Com quem que eu estou andando? São pessoas que estão fomentando isso para que isso aconteça, ou são pessoas que estão virando âncoras na minha vida e me deixando presa, alimentando os meus sabotadores? Porque assim, uma coisa é eu alimentar o sabotador interno e eu dar a mão para os meus sabotadores de jornada. Então, olha com quem você está se relacionando. Perceba quem são as pessoas que você segue no Instagram. São pessoas que, de fato, estão trazendo conteúdos que vão agregar para a tua jornada? São assuntos que, de fato, vão somar com a tua jornada? Eu posso dizer claramente, quando eu trabalhava em RH, quando a gente ia contratar, seja lá chão de fábrica ou direção, a gente entra nas redes sociais, sabia? E aí, é uma dica aqui. Eu quero ver com quem ela está seguindo, o que ela fala lá, o que ela posta. Entende? Então, é sobre isso, gente. É sobre você olhar para você, fazer uma limpa aí, de repente. E tá tudo bem se a pessoa não quiser seguir com você nessa jornada. As coisas vão sendo construídas ao longo da jornada. Olha que presente eu conhecer a Lu, trazendo para mim aí uma clareza sobre a terapia holística que eu tinha meio nebuloso, estava meio assim, sabe, turvo. E ela me trouxe uma clareza de uma ciência que tem muito fundamento e funciona, né? Ela já tem experiências com o coach, ela sabe o quanto isso é importante, mas será que eu estou seguindo as pessoas certas? Será que eu estou numa live como essa, às 9 da noite, é porque você é diferente? Você não está no efeito manada. Então, às vezes, precisa só dar um ajuste. Fazer uma sessão de alinhamento, de repente, marcar uma sessão de terapia. Eu estou falando aqui no que a gente está aqui falando, sabe, Lu? Porque eu sou muito transparente, como eu disse, o valor da minha verdade é muito alto, então, o meu valor de verdade. Então, não basta só você vir aqui, ouvir esse conteúdo de muito valor que eu transbordei aqui. Eu entreguei conteúdo aqui que eu entrego em mentorias avançadas, que a pessoa passa 3, 4 meses comigo. Então, porque é em doses homeopática, né? Porque não é só sobre aqui, ó, o que vai valer lá na vida real. Quando a gente desliga aqui o celular, que você volta amanhã cedo e acorda soberbado, correndo, sendo uma pessoa ocupada, atropelando tudo.
Então, se você quer novos resultados, se você quer de fato, ainda faltam no mínimo 3 meses para final de 2022. Nós saímos de uma pandemia, nós estamos, assim, ossando, né, novos horizontes, mas ainda dá tempo de fazer muita coisa. Nossa, Perceba o com certeza, tempo. gente. Com certeza. Pelo amor de Deus, não sentem agora na cadeira de vocês, no sofá, e fala: ai, eu vou aproveitar esse restinho de ano descansando. Gente, faltam 3 meses para acabar o ano. Hoje, eu tava Muita pensando. coisa. Sim, eu tava pensando hoje, ontem, né? Que eu tô passando por algumas mudanças aqui, finalizações de alguns ciclos. Eu falei, nossa, eu tenho 3 meses para fazer tal coisa que eu tava querendo implantar na minha vida. Tipo, eu tenho 3 meses, gente, são 90 dias para acabar o ano. E a gente fica, às vezes, muito preso, né, nessa questão de tempo. Isso daí é tudo tempo psicológico, né? Vai acabar o ano, mas e aí? Vai chegar no que vem, o que você vai fazer? Então, essa dica que a Hilda deu sobre as pessoas, gente, é excelente. Parem para pensar hoje. Se tem uma reflexão para vocês fazerem hoje, eu acho que são duas, tá? Foi aquela primeira pergunta, né? Isso que eu faço hoje, o que eu estou fazendo hoje, me traz felicidade? Eu sinto que eu estou vivendo meu propósito. E a segunda, né, que aí tá ligado com isso, mas é uma dica para a vida, é quem são as pessoas com quem eu convivo, que eu sigo, que eu me alimento? Quem são as pessoas que estão me alimentando? Elas estão me fazendo crescer e estão me fazendo ir na direção dos meus sonhos, ou elas estão me puxando para trás? Então, deixo vocês com essas duas reflexões para hoje à noite, para essa semana, para vocês pensarem um pouquinho. Hilda, a gratidão por você ter aceitado esse convite, por você ter vindo aqui na minha casa, né, meu Instagram, para falar sobre o seu trabalho, falar sobre carreira, dar essas dicas valiosíssimas para esse pessoal e abrir a porta aí da tua casa para quem tá precisando, quem sente que esse é um... Gente, isso aqui é um chamado, tá? Se chegou até você hoje, nada é por acaso. O universo te mandou, te trouxe até aqui por alguma razão. Se ressoou com vocês é porque alguma coisa precisa ser vista. Tá E que certo? bom, né, Lu? Sinal que nós somos especiais, entenda isso, porque eu sempre digo isso, né? Nós somos muito especiais, únicos e absolutos. Então, se chegou até você, é porque é para você. Não terceirize a autorresponsabilidade agora e vira essa chave, porque, como a Lu falou muito bem, faltam 3 meses. Ainda não terminou setembro, tem muita coisa para acontecer ainda. Estou cheia de projetos fazendo aí a roda girar. E não tem que reinventar a roda, não. É só fazer ela girar, tá? E 3 meses vai fazer muita coisa. Finalizar ciclo, renovar ciclo. Tem sonho para realizar. Tem novos sonhos para engajar. Só que você precisa dar o primeiro passo olhando para você. Porque é tudo sobre você e as respostas já estão dentro de você. E uma coisa que é muito importante, assim, a cereja do bolo. Informação é diferente de conhecimento. A informação eu guardo. Se você quiser guardar tudo que a gente colocou aqui, mas não foi nenhuma informação, aqui só foi conhecimento. Conhecimento a gente coloca na prática. Tudo que a Lu falou, que eu entreguei. Se você colocar seja na prática, você vai falar, puxa vida, que live foi aquela? Uau! Então, gratidão, muito obrigada pelo convite, amei, você é uma querida, conta comigo, tamo junto, quero você na minha casa, hein? Vou alinhar uns pontos aqui para você vir trazer o seu conteúdo que é de extremo valor. E ó, 2022 ainda tem muita coisa, tem muito sucesso para você na sua jornada. Gente, ó, em 3 meses dá para vocês fazerem uma jornada da alma comigo, dá para vocês fazerem um processo de coaching com a Hilda, dá para fazer muita coisa e a vida de vocês pode mudar. É vocês escolherem, escolham. Tá certo, pessoal? Gratidão. Agradeço a todos que estavam aqui, pelos comentários, pelas mensagens. Se vocês tiverem perguntas, outras perguntas, né, ao longo da semana, se forem caindo as fichas e vocês pensarem em questões, mandem pra Hilda, mandem pra mim que a gente vai respondendo aí nos directs, nos particulares. Tá bom? Hilda, um grande beijo, fica com Deus. Beijo. Uma ótima noite pra você e uma ótima noite pra todo mundo, gente. Boa semana! Beijo!